falar sentado até para controlar o tempo. Ok, muito bem. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer o convite em meu nome e da Luz Saúde para estar aqui presente. Queria também me felicitar por esta iniciativa, que reúne um painel extremamente rico e interessante para falarmos sobre estas matérias de privacidade e aqui nesta mesa temos uma pessoa de gestão. Eu vou falar mais da perspectiva da equipa de privacidade e à luz de uma perspectiva mais de sociedades de advogados que presta consultoria nesta área e que eu conheço bem. O tema que me traz aqui é muito vasto, dava para ocupar uma manhã inteira. Eu vou falar sobre a implementação do regulamento na área da saúde em Portugal, em particular sobre os modelos de governação. Digo que é um tema vasto e também é difícil de abordar de forma genérica, no sentido em que a realidade das empresas e da hospitalização privada é muito heterogénea, mas ainda assim vou tentar agrupar algumas considerações gerais, falar também por referência a modelos, e ainda assim tentando sempre dar a perspectiva daquilo que é a experiência da Luz Saúde neste âmbito. Dizia que isto é um tema vasto, mas ainda assim é possível e conseguimos traçar alguns dos principais impactos que são comuns à maior parte das unidades. Algumas das regras do regulamento não são novas, mas ainda assim o regulamento trouxe algumas... não sei se estou a conseguir passar... Sim. Trouxe algumas regras novas e que implicam transformações na organização dos grupos e dos hospitais privados. Desde logo, manter o registro de atividade de tratamento, isto tem que ver muito com a mudança de paradigma. Até agora a CNPD assumia um papel de controle prévio da licitude dos tratamentos de dados que eram feitos, através da legalização das atividades de tratamento, mediante uma prévia notificação das entidades. Agora são as empresas que assumem esse controle interno, passando a CNPD a ter um papel fiscalizador e também sancionatório. Aliás, tivemos recentemente o episódio da primeira aplicação de uma coima ao Hospital do Barreiro, mas dizia eu que estas regras trouxeram algumas alterações à estrutura e ao modelo de organização das empresas. Desde logo passou a fazer parte da estratégia das empresas uma avaliação, uma orientação para o risco, não só para os casos em que é obrigatório realizar os Data Protection Impact Assessments, mas também Data Privacy Assessments, no sentido em que todas as decisões devem comportar também uma análise de risco. Também princípios como Privacy by Design, que aqui já foi falado, que devem estar presentes em todos os momentos de desenvolvimento de um produto ou de uma estratégia, regular as relações com subcontratantes, enfim, dar formação, criar procedimentos para reporte de violações de dados pessoais. Enfim, tudo isto importa alterações e mexe com muitos departamentos e direções, tanto centrais como locais, da hospitalização privada. E também trouxe ainda um novo desafio e que obrigou as entidades, no fundo, a prepararem-se para responder aos desafios que a relação com os titulares dos dados, com os clientes e também com colaboradores coloca. Porque os clientes hoje em dia estão muito mais informados, clientes e colaboradores estão muito mais informados sobre os seus direitos, aquilo que podem fazer, aquilo que podem requerer, e isso também importa alterações profundas na estrutura. E a verdade é que antes a privacidade era uma matéria que estava sempre ou a cargo da direção jurídica ou da direção de sistemas ou eventualmente da equipa de recursos humanos, mas rapidamente chegou à conclusão de que para elaboração e desenvolvimento de um programa de privacidade seria necessário criar uma equipa de privacidade onde pontificaria naturalmente o DPO, no caso da realidade das entidades de saúde, em que a designação é obrigatória, mas também de uma equipa que lhe dê suporte e que permite, no fundo, desenvolver todas as suas tarefas, elencadas no regulamento, devendo as entidades dotar essa equipa de todos os recursos financeiros e envolvê-los também em todas
em todas as questões relacionadas com proteção de dados, no fundo. Portanto, o primeiro passo passa por estruturar a equipa de privacidade, num segundo momento definir um modelo organizacional e, por fim, uma atribuição de responsabilidades na lógica de data governance. Vamos ver estes dois aspectos nos slides seguintes, mas por hora vamos centrar-nos ainda na equipa de privacidade, porque, enfim, e aqui depende muito da forma como as entidades se posicionam esta equipa de privacidade. Há equipas de privacidade que estão sob a chancela ou mais próximas do departamento jurídico, outros têm um pendor mais da segurança de informação, portanto depende muito, mas há características comuns que devem, que essa equipa de privacidade deve conseguir assegurar, desde logo avaliar os riscos, como falávamos há pouco, dominar a legislação e orientações relevantes nesta matéria e, essencialmente, comunicar eficazmente com todas as áreas da empresa, porque em todas as áreas da empresa há questões relevantes sobre proteção de dados. Todos os dias me ligam para me colocar questões, seja de recursos humanos, questões que têm a ver com a qualidade, também com questões de marketing também, que são sempre um tema muito sensível no que toca à gestão da relação com clientes. Mas, enfim, em todo o desenvolvimento daquilo que é o programa de privacidade, ainda que seja conduzido por uma equipe de privacidade, depende sempre do envolvimento e do alinhamento das outras áreas da empresa com a estratégia de privacidade. Esta equipa deve desempenhar todas as suas funções com autonomia técnica e independência, sem obedecer a qualquer tipo de instruções, e isto ainda é mais relevante no caso do DPO. Esta equipa deve também apresentar uma credibilidade suficiente que se alcança pela inexistência de conflitos. E, por fim, um papel também bastante relevante, que consiste na cooperação e no contacto com a autoridade de controle. Temos, essencialmente, 3 modelos de governação, mas, claro, como eu dizia há pouco, isto depende sempre da organização em que esta equipa de privacidade está inserida, também da maneira como a questão da privacidade é tratada e também em face da própria fase de maturidade do programa de privacidade. Temos, essencialmente, e conseguimos traçar tipicamente 3 modelos de governance. Temos um modelo centralizado, o descentralizado e aquele que combina um pouco as características dos dois, que é um modelo híbrido. Ainda temos outros, como o modelo de hub, mas isso já está mais relacionado com a própria disposição da empresa. Mas, voltando e falando só brevemente um bocadinho sobre estes modelos, o modelo centralizado consiste, muito simplesmente, em ter uma equipa ou uma pessoa totalmente responsável pelas questões de privacidade, em que emitem orientações gerais de aplicação transversal a toda a organização e às diferentes unidades. São decisões estratégicas e a longo prazo, que tendencialmente têm estas características, não são aquelas decisões urgentes, aquelas decisões do dia-a-dia que devem ser tomadas, são tipicamente decisões para todo o grupo, pensadas numa lógica de todo o grupo. Ao passo que o modelo descentralizado é precisamente o oposto. Geralmente as camadas superiores da organização delegam essas questões para estruturas inferiores ou locais da organização para tomarem essas decisões. Portanto, são decisões. Este modelo é mais adequado para organizações que têm necessidades urgentes e, portanto, isto acaba por se perder um bocadinho daquilo que é a eficiência do modelo centralizado, mas ganha-se naquilo que é a adaptabilidade e a conformidade com a realidade prática do dia-a-dia das unidades e das organizações. O modelo híbrido acaba por combinar um bocadinho estas características. Há uma coordenação entre aquilo que é o governance central e o governance local, em que há uma definição da estratégia global, dos valores, da missão comum. São emitidas guidelines, orientações, políticas, mas depois cabe às entidades locais desenvolver essas políticas da melhor maneira. Estes sistemas têm vantagens e têm desvantagens. A vantagem mais óbvia do modelo centralizado é a uniformização, é a aplicação transversal e também a eficiência, porque há menos duplicação de decisões.
que é o que acontece, é uma das desvantagens do modelo centralizado, a multiplicação de decisões, não consegue haver uniformidade e, portanto, dentro da organização é difícil perceber a cada momento qual é que é a política, qual é que é a orientação e, portanto, é muito mais confuso. No modelo híbrido, eu diria que talvez seja um modelo mais eficiente e com maior aplicabilidade, não só porque já existe o tronco comum das orientações, daquilo que deve ser seguido, mas porque também as pessoas conseguem ter um nível de decisão, uma certa discricionariedade que lhes permite adaptar a realidade à estratégia da privacidade. A data governance, falámos há pouco que parte de estruturar a equipa de privacidade envolve dotar a equipa de privacidade de todas as condições para desempenhar as suas funções, também definir um modelo de organização, mas também de atribuir responsabilidades. Naquilo que é a data governance, encontramos aqui estes principais temas que se colocam e é importante que as pessoas que têm cargos de chefia e direção consigam, juntamente com a equipa de privacidade, atribuir responsabilidades pelo desenvolvimento de determinados temas, de definir quem é que é responsável pela elaboração de políticas. Aqui falamos de políticas de privacidade, tanto políticas internas para colaboradores como para clientes, políticas de recursos humanos, políticas para gestão, apagamento de dados, políticas para conservação de dados, políticas para a formação e sensibilização do quadro interno. Enfim, é preciso sempre coordenar isto tudo. Outro tema muito importante também são os processos. Não adianta nada termos políticas de reportes de incidentes de segurança se não tivermos um procedimento desenhado, se as pessoas não souberem aquilo que têm de fazer, com quem é que têm de falar, se é com a unidade, se é com o DPO, qual é que é o prazo. Portanto, é imperioso também dar um relevo e uma atenção especial àquilo que é a implementação de processos. Na Luz Saúde nós temos uma direção de organização de processos que é essencial para trabalhar este tema. Como também já falei, existe também a questão da gestão de risco. É necessário ter uma equipa de gestão de risco, seja a nível central ou local, isso dependendo do nível de maturidade e da própria dimensão da empresa. O compliance mais do que a observância das regras estritas do regulamento, não deve ser em si um objetivo, porque não adianta nada termos todos os documentos revistos completamente alinhados com o regulamento e com a legislação aplicável, se depois, por exemplo, falhar a parte da formação e a organização estiver muito mais exposta a violações de dados e, portanto, este compliance acaba por ser meramente aparente. Também questões como a qualidade dos dados. Por exemplo, há uns tempos a CEO do nosso grupo, a senhora engenheira Isabel Vaz, falava com muita graça do caso em que há médicos que registram determinados dados no sistema e concluiu-se que há mais de 20 maneiras de registar o peso. Há pessoas que põem ponto final, há pessoas que põem uma vírgula, há pessoas que escrevem por extenso, outras escrevem só, enfim, também varia a unidade do peso. Enfim, há 20 e, portanto, isto é informação que não é valiosa para a unidade. E isto importa centralmente definir quais é que são as regras para termos qualidade dos dados. Também a questão da segurança da informação, é necessário atribuir responsabilidades, definir procedimentos, porque no fundo diria que a segurança da informação e o compliance são as principais áreas, são as áreas mais críticas, aliás, de data governance, e colocam mais desafios e que estão em constante movimento e alteração. Temos também a questão da monitorização e acompanhamento. É muito importante, porque se não tivermos métricas, se não tivermos valores de referência por onde guiar, não sabemos o que podemos melhorar, não sabemos o resultado que estamos a produzir, portanto não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos ir. E também o registro de atividades
que envolve a ownership da gestão do próprio programa de privacidade. Por fim, queria terminar com aquilo que eu considero que é o maior desafio, aquilo que é o sucesso das políticas de data governance e dos modelos de governação e que se coloca diariamente à equipa de privacidade, que são as situações comportamentais. No final do dia, podemos ter todas as políticas implementadas, todos os procedimentos, que isto, no final do dia, vai sempre depender da atuação de cada um. Por isso é que a formação é absolutamente essencial. Criar iniciativas como fazer um dia da privacidade, onde se falem de alguns problemas, de algumas dicas de segurança e de comportamentais que podem ajudar à proteção dos dados e também àquilo que é a nossa relação com o cliente e com os colaboradores, fazer simulações, enfim, data breach, preparar as pessoas para aquilo que pode acontecer e pensar sempre no pior cenário possível. Acho que estas situações comportamentais são, sem dúvida, o maior desafio à organização das empresas e, portanto, muito do sucesso daquilo que são as políticas de data governance depende, no fundo, de situações comportamentais. Muito obrigado por me terem ouvido.